Série A pegando fogo e a gente quer saber quais foram os times que mais se deram bem na rodada. Quem foi o grande campeão da rodada? Hoje a gente ainda tem um jogaço, um confronto direto Corinthians e Grêmio. Vamos ver o favorito para esse jogo também? Analisar a tabela da Série A. Tem time que se deu muito bem nessa rodada, tem time que se deu muito mal. Vamos ver isso junto, então vambora, mete marcha e vamos nessa. Fala, meu irmão, Diogo Cunha aqui no Torcedorismo para falar mais uma vez de Série A. Esse é um canal novo, tem um ano mais ou menos aí e a gente fala sobre futebol brasileiro. Se você não me conhece, é um prazer e eu queria agradecer a todos os meus inscritos que me ajudaram. A gente bateu 50 mil inscritos, cara. Nós somos 50 mil pessoas aqui no Torcedorismo, eu não tô nem acreditando nisso, cara. É muita gente. Obrigado a todo mundo que tá junto comigo nessa, me ajudando, curtindo os vídeos, comentando, me mandando mensagem no Instagram. A gente faz o Torcedorismo juntos, tá? Não sou eu que faço, somos nós. Então, muito obrigado aí, todo mundo que ama futebol. Tamo junto, vamos agora pra 100 mil. Botar uma plaquinha do YouTube aqui nessa parede. Vou botar ali também uns quadros das torcidas do Brasil. Vai rolar enquete aqui no Torcedorismo. A torcida que votar mais vai ganhar um quadro aqui na parede, tá? Então vai rolar isso aí. Então em breve vem novidades por aí. Fiquem atentos, ativem o sininho porque vem vídeo pra gente fazer essa enquete das torcidas, beleza? Então, galera, falando de Série A agora, a gente tá no meio da última rodada da Série A, né? A 19ª rodada, tá rolando aí, o campeonato tá uma bagunça, né? Alguns times estão com 19 jogos já, outros 18, outros 17, 16, 15... Gente, tá uma bagunça a tabela desse ano. Daqui a pouco organiza, mas a CBF mandou muito mal na organização desse campeonato, né? Tudo bem que teve ali as tragédias do Rio Grande do Sul, que foi uma coisa que ninguém espera, mas... Cara, esse lance de adiar jogos por conta de playoff de Sul-Americana é atestado de incompetência da CBF. Como que ela não sabia que tinha playoff de Sul-Americana? Pelo amor de Deus, né? Muitos jogos adiados nessa rodada, mas tem time que se deu muito bem. Vou botar a tabela aí na tela pra gente analisar junto. E vamos ver o favorito também para Corinthians e Grêmio hoje. Tá aí a tabela no ar, então olha só, rapaziada. Vamos começar mostrando, né, os times, a bagunça que tá essa tabela. Porque a gente tem que considerar isso, porque as posições podem estar enganosas. O que eu quero dizer? Quando acabar o campeonato e a gente voltar para a tabela na rodada 19, ela vai estar diferente. Por quê? Porque os times que estão com jogos faltando já vão ter feito esses jogos. Obviamente, quando o campeonato terminar, todo mundo já vai ter jogado todos os jogos. E olha aqui, ó. Nessa rodada, cara, olha isso, cara. Olha aqui. 4 jogos adiados, cara. 4 jogos adiados. Na rodada 17, a mesma coisa. Tivemos 2 jogos adiados. Teve mais jogo adiado aqui para trás. Cara, a CBF não contou que teria playoff de Sul-Americana nessas datas, colocou rodada de brasileiro e tá sofrendo muita coisa, né? E quem sofre junto é a gente, né? Porque o torcedor gosta de um campeonato linear e a gente não tem isso. Mas beleza, vamos analisar a tabela dessa forma mesmo. O Botafogo, líder, já completou os 19 jogos, o Flamengo tá com 18. Aqui na zona do rebaixamento é que as coisas ficam um pouco mais confusas, né? O Fluminense tem um jogo a menos, o Grêmio, por conta das enchentes, tem 3 jogos a menos, né? Vai fazer um hoje, então vai ficar com 2 jogos a menos. Cuiabá tem 2 jogos a menos. Criciúma, idem. O Corinthians vai fazer o último jogo hoje ainda. Olha o Internacional, cara. Olha o Internacional. O Internacional tem 5 jogos a menos, né? O Inter, se fizer 15 pontos, né? Vamos botar aí, o Inter faz 15 pontos, vai para 34 e fica aqui no G4, por exemplo, se ganhar os 5 jogos. Óbvio que é muito difícil isso acontecer, mas a situação do Inter, que hoje é um pouco preocupante pensando em zona do rebaixamento, poderia ser completamente diferente nesse momento do campeonato, né? Mas vamos lá. Os grandes vencedores dessa rodada quando a gente para analisar. Como é que a gente analisa isso? Se o seu time pontuou bem e os adversários não. É simples. Então vamos lá. O Flamengo aqui no topo da tabela é sem dúvida nenhuma o grande vencedor da rodada, né? A gente vai analisar. O Fortaleza não jogou, né? O Fortaleza tem um jogo complicado contra o Inter fora de casa, acabou não jogando, né? E ficou para trás, né? Mas por conta do jogo a menos. O Palmeiras perdeu pro meu Flusão, estava lá no estádio, jogaço, tá? O Fluminense jogou muita bola. O Palmeiras perdeu e o Botafogo conquistou um bom resultado. Eu conversei com muitos botafoguenses, minha mulher é botafoguense, tenho amigos muito próximos e conversei com outros torcedores que me mandam mensagem no Instagram também do Botafogo. Galera, foi um bom resultado, pelo amor de Deus. Mas tava ganhando o jogo, deu mole, o segundo tempo não foi bom, o time tá caindo fisicamente. Acontece, todo mundo vai ter dificuldade física a partir de agora. Esses times que disputam brasileiro
Copa do Brasil e Libertadores, a partir de agora, vão sofrer fisicamente e o elenco vai ter que rodar. O Botafogo tem um bom elenco, mas é indiscutível que isso aqui é um bom resultado, gente. É um bom resultado. Porém, quem teve um melhor resultado e é o grande vencedor aqui do G4 é o Flamengo. O Flamengo fez um gol no último minuto de novo. Não tá jogando bem, jogou mal contra o Criciúma, jogou mal contra o Vitória, não mereceu vencer nenhum dos dois jogos, mas venceu os dois, né? E, por conta da derrota do Palmeiras, do empate do Botafogo e da falta de jogo do Fortaleza, o Flamengo ali passou o Palmeiras e encostou no Botafogo. Agora tá 3 pontos do Botafogo e, inclusive, pode ser o campeão do primeiro turno, porque tem um jogo a menos a jogar contra o Internacional. O Flamengo vencendo esse jogo, empata em número de pontos, empata em número de vitórias e no saldo de gols, aí teria que fazer 3, né? Teria que fazer 2 gols de saldo para ser o campeão do primeiro turno, já que já tem mais gols do que o Botafogo. Então, igualando em saldo, o próximo critério de desempate é que gols pró e o Flamengo seria o campeão do primeiro turno se vencesse o Internacional no Beira-Rio por 2 gols de diferença, pelo menos. Se vencer, o Flamengo é o campeão do primeiro turno. Então pode ser que o líder ao final da primeira rodada nem seja o Botafogo, né? Pode ser o Flamengo. Essa é a tabela da CBF, né? Então é o que está acontecendo. Aqui na rapaziada da meiuca, o grande campeão, sem dúvida nenhuma, foi o Cruzeiro. O Cruzeiro venceu, né? Se aproximou da rapaziada lá do topo, que perdeu, né? O Cruzeiro tá pensando em G4, ok, não tá pensando em título nesse exato momento, mas é bom que a rapaziada lá de cima perca e o Cruzeiro vença, porque em determinado momento no segundo turno, por que não? O Cruzeiro pode pensar em título, é um time que tá jogando muito bem, né? Olha aqui, ó, vem de 4 vitórias aqui, não sei se você tá vendo o mouse aqui, o indicador do mouse tá aqui, vem de 4 vitórias nos últimos 5 jogos, o Cruzeiro tá jogando bem, se reforçou muito, não pensa em título nesse momento, mas pensando em G4, foi o grande vencedor, né? O Fortaleza não jogou, como eu falei, o São Paulo empatou dentro de casa, o São Paulo foi muito ruim, o Bahia empatou no último minuto fora de casa, o Bahia tá numa sequência muito ruim, tá caindo de produção, o Atlético não jogou, mas já tá um pouco longe do Cruzeiro pra gente pensar. Então, Cruzeiro grande vencedor aqui da meiuca, beleza? Agora a gente pensa em rebaixamento, tá? Rapaziada ali do Inter pra baixo, vou colocar o Inter nessa, né? Porque o Inter vem mal, são 5 jogos aí sem vencer, nos últimos 5 jogos não venceu nenhum. O Inter vem mal e a pontuação do Inter é ruim porque tem 5 jogos a menos, mas não quer dizer que venceria os 5. Isso daí é uma ilusão, né? Então, do Inter para baixo aí, rapaziada, brigando contra o rebaixamento. Vou botar Juventude e Vasco nesse momento aí, sem essa preocupação, tá? Vamos pensar aqui. O Juventude está ali a 6 pontos do Vitória. Pensa em rebaixamento, mas não nessa rodada, tá? Nessa rodada tá distante. Rapaziada, vamos lá. O Criciúma mais uma vez ficou sem jogar, então 2 jogos sem jogar aí pro Criciúma, então a gente não analisa. Corinthians a gente vai falar já, vai jogar e pode ser também um dos grandes vencedores da rodada, mas nesse momento não. Cuiabá não jogou, Cuiabá vem com dificuldade também, né? O Vitória, rapaziada, 4ª derrota seguida do Vitória, que tá numa descendente, depois de começou muito mal, se recuperou ali no meio do primeiro turno e agora voltou a perder muitos jogos, né? 4ª derrota seguida, ontem não mereceu perder, mas foi o que aconteceu. O Vitória permanece na zona do rebaixamento. O Grêmio joga hoje com o Corinthians, a gente vai falar já, e o Atlético Goianiense, gente, quando a fase é ruim, não tem jeito, o Atlético Goianiense estava vencendo o Bahia até o último lance do jogo, meu irmão. Último lance do jogo, o Atlético tomou um empate, não merecia. O Atlético que virou lanterna na última rodada, vai permanecer nessa rodada também, não tem o que fazer mais, já que empatou com o Bahia dentro de casa. Então, o grande vencedor é o Fluminense. Cara, destaque pro Fluminense, tá? Tava lá no estádio ontem, é o meu time, todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe também que eu sou imparcial ao falar de tabela. Óbvio que eu torço pro Fluminense, mas a análise é imparcial. O Fluminense virou a maré, tá? O Fluminense virou a maré. Muitos jogadores que estavam lesionados voltaram a jogar, né? E sem dúvida nenhuma, Thiago Silva é um fator determinante pro Fluminense. Quando a gente para analisar que a defesa do Fluminense é horrível. Tomou 24 gols, né? No campeonato. Tomou gol em todos os jogos. O Fluminense já fez 18 jogos, tem um jogo a menos. Tomou gol em todos os jogos antes do Thiago Silva chegar. Ou seja, 16 jogos e 16 jogos tomando pelo menos um gol. Thiago Silva chegou
Fluminense venceu do Cuiabá fora de casa por 1-0, uma atuação ali ruim no primeiro tempo, segundo tempo bom, ok, venceu o jogo, muito difícil diante do Cuiabá, sem tomar gol. Thiago Silva estreou. Veio agora jogar contra o Palmeiras no Maracanã, um dos melhores times do país, da América do Sul, que é o Palmeiras, e o Fluminense jogou de igual para igual e melhor, tá? Jogou melhor do que o Palmeiras, sim, teve mais ações ofensivas, a posse de bola foi dividida, né? O Palmeiras rondou muito a área do Fluminense, mas o Fábio, por exemplo, eu lembro acho que de uma defesa do Fábio, né? Pega as estatísticas aí, se você tiver o celular próximo, vai mostrar que o Palmeiras chutou um gol, uma bola só no gol. Provavelmente, eu só lembro de um chute de longe assim que o Fábio encaixou. Então o Fluminense soube marcar muito bem o Palmeiras. A defesa de bola aérea melhorou muito. Thiago Santos jogou muito bem também. E o Fluminense venceu nessa rodada, né? Com os seus reforços, Kevin Serna, Ayrton Serna, né? O cara é rápido demais, reforço que estreou, fez a jogada do gol, áreas importantíssimo. Só o Cano que precisa voltar a jogar bola, né? O Cano tá muito mal mesmo, tá jogando muito mal e em breve vai perder a sua posição se continuar dessa forma, né? Mas o Fluminense aqui na zona do rebaixamento até agora foi o grande vencedor da rodada, né? Agora tá 3 pontos ali do Cuiabá para sair da zona do rebaixamento. O Fluminense tem um jogo a mais do que o Cuiabá, né? Mas se a gente pensar em Corinthians, que tem o mesmo número de jogos do Fluminense, o Fluminense tá a 4 pontos para sair da zona do rebaixamento, 2 vitórias seguidas, e o desempenho do Fluminense mostra uma ascendente. A situação ainda é muito complicada, mas o Fluminense tem um time muito bom. Pode sim sair dessa posição, mas deve brigar até o final por conta da campanha pífia que fez até agora, né? Mas o Fluminense foi o grande campeão, o grande favorito. Olha aí, o grande vencedor dessa rodada aqui na zona do rebaixamento, porque o Atlético empatou, o Vitória perdeu, o Cuiabá nem jogou. E vamos depender aqui do jogo entre Cruzeiro e Grêmio. Então vamos falar desse jogo aqui, ó. Hoje, 8 horas da noite na Neoquímica Arena. Cara, o Corinthians melhorou muita coisa com a chegada do seu novo treinador, né? Então, o Grêmio venceu a última partida, né? Venceu dentro de casa ali, fez um 2-0 para cima do Vitória. Um jogo ok do Grêmio, mas o Corinthians vem de 2 vitórias importantes. O jogo contra o Criciúma não foi dos melhores, mas o segundo tempo já começou a virar a maré do Corinthians também. E fora de casa, jogou muito bem contra o Bahia na Arena Fonte Nova, né? Jogou melhor do que o Bahia praticamente o tempo todo e venceu o Bahia fora de casa. O Corinthians está subindo de produção e, cara, é favorito para o jogo de hoje. O Grêmio está numa dificuldade muito grande de fazer gols, né? De defesa também, de defender. O Soteldo voltou bem, mas um jogador só não faz milagre, né? Então, até porque o Soteldo não tem como defender e atacar ao mesmo tempo, né? Ele é um atacante, ele é muito bom ofensivamente, muda o Grêmio ofensivamente, movimentação do ataque, o Grêmio se torna um time mais perigoso, né? Essa dificuldade de fazer gols diminui com o Soteldo em campo, mas o Corinthians está jogando muito bem, está muito consistente, tá? E é o favorito para o jogo de hoje. Eu acho que até do jeito que os dois times estavam muito mal, mas o Corinthians do último jogo contra o Bahia são 4 raios aí contra 1 do Grêmio. É bastante favorito, na minha opinião, esse time do Corinthians aí contra o Grêmio. Coloca aí os seus palpites por esse jogo de hoje e coloca também aí quem que você acha que foi o grande vencedor. Um time só, o grande vencedor dessa rodada, né? Vale aí, galera do topo, galera de baixo. Bota aí, quem foi o grande vencedor dessa rodada? Então é isso, cara, vamos junto. Amanhã tem o Prisma da rodada da Série A aqui também. Tem mais vídeo de Série B, de Série C, de Série D que tá entrando numa reta final muito importante. Então, cara, o futebol brasileiro respira e respira bem, apesar de todos os incompetentes que comandam esse futebol. A gente tá junto, se inscreve aqui no canal, não esquece de deixar a sua curtida. Não se esquece de ativar o sininho, porque vai vir a enquete aí. A torcida que votar mais vai ganhar um quadro aqui na minha parede, no nosso cenário. Então, ativa o sininho, se inscreve, deixa o like. Até o próximo vídeo. Tamo junto, valeu e falou!